Na área ambiental, a análise dos simbólicos 100 primeiros dias de governo tem que levar em consideração o desvio padrão. Vejam o que disse o presidente Jair Bolsonaro no 107º dia à frente do Brasil. O pessoal do IBAMA, alguns teimam, porque a gente não pode mudar todo mundo, é concursado, e quem tem essa filosofia, esse medo de trabalhar, não vai fazer parte do nosso governo. Agora, é um órgão, IBAMA, muito mais aparelhado que o próprio Ministério da Educação. Horas depois desse pronunciamento, a imprensa noticiou a militarização do Ministério do Meio Ambiente e seus órgãos vinculados. Isso mesmo, estão colocando militares nos cargos comissionados do MMA, ICMBio e IBAMA. Isso para conter um suposto aparelhamento ideológico. Essa manobra vintage à la década de 70 está deixando muita gente estupefata. Afinal, o que aconteceu nesses 107 dias para chegarmos até aqui? Jair Bolsonaro montou a sua equipe ministerial como um menino monta o seu time de futebol na escolinha. O critério principal não era ganhar o jogo, era ter amigos à sua volta. Isso explica nomes como o de Ernesto Araújo, Damares Alves, do saudoso Vélez e de Ricardo Salles. Isso mesmo. Apesar da superioridade retórica e capilar, Ricardo Salles é da categoria daqueles que chegou até ali menos porque tem história e legitimidade na área e muito mais porque tem amizade ideológica com quem odeia a ideologia de esquerda. Mas engana-se quem pensa que isso é de todo ruim, porque os governos de esquerda do PT, apesar da retórica politicamente correta, não nos deixaram um legado claramente positivo na área ambiental. Fizeram, é claro, muitos aprimoramentos, mas que não foram nem de longe suficientes para resolver os nossos diversos problemas. Salles tem, portanto, um terreno fértil para defender a sua forte ideologia anti-ideológica. Porém, a realidade é que ele está à frente de um ministério fraco, do ponto de vista orçamentário e programático. A Constituição e a legislação brasileira quiseram que os secretários estaduais e municipais de meio ambiente tivessem muito mais poder para influenciar a qualidade ambiental do nosso território. Então, por enquanto, o que o ministro parece conseguir fazer é marcar presença, sem embasamento claro em números e fatos, ironicamente algo que o ministro sempre cobra. Ele enxugou o já enxuto MMA, exonerou diversos cargos e ajudou a consolidar o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar e um novo sistema de conversão de multas ambientais. Tudo isso que foi feito e que está por vir, como a coqueluche da agenda ambiental urbana e a polêmica refusão do ICMBio com o IBAMA, são ações mais vestidas de simbolismo do que de consistência. Porque, eu repito, a capacidade de melhorar o território brasileiro está concentrada nas mãos das secretarias estaduais e municipais de meio ambiente. E nesse sentido nós temos que reconhecer que o governo de Jair Bolsonaro, nesses 107 dias, demonstraram uma certa capacidade de melhorar a vida desses entes mais baixos da federação. Paulo Guedes, que é uma espécie de outlier ou anomalia técnica na equipe ministerial, tem ajudado a dar legitimidade às reformas que o Brasil precisa, como a reforma da Previdência e, quem sabe, mais à frente, a esperada reforma do Pacto Federativo. Se essas reformas forem de fato levadas a cabo, apesar dos eventuais efeitos colaterais, os municípios terão finalmente fôlego orçamentário para, por exemplo, consertar lixões, construir ETs, controlar as expansões urbanas, gerir áreas protegidas e muito mais. Mas nós estamos falando de fôlego em potencial. Mesmo num eventual cenário de aprovação dessas reformas, para que as melhorias aconteçam, não basta haver recursos orçamentários. Basta olhar para o passado. Durante a bonança do governo Lula, o dinheiro jorrou, mas os estados e os municípios não priorizaram os investimentos na área ambiental. E por uma razão muito simples, a sociedade não reclamou. A lei da ação e da reação não acontece apenas nas aulas de física. Na política é a mesma coisa. E como será que a sociedade está reagindo ao que acontece no Ministério do Meio Ambiente? O neófito ministro
num curto espaço de tempo, promoveu diversas mudanças calcadas essencialmente em abstrações ideológicas. Cadê os diagnósticos que amparam tais mudanças? Cadê as consultas públicas? Cadê o diálogo nas construções de alternativas? Essa abordagem tácita do ministro de "confia em mim, eu sou um liberal de direita e sei o que precisa ser feito". Se por um lado não é suficiente para entregar resultados concretos, por outro é mais do que suficiente para destruir políticas de Estado que estavam sendo construídas há décadas. Sim, a gestão ambiental pública, como diversas áreas da administração pública, tem inúmeros problemas. Mas o tratamento para esses problemas não estão em fantasiosas erradicações de contaminação ideológica. As reações sociais a essa abordagem administrativa foram relativamente brandas até o 100º dia de governo. Mas o que aconteceu entre o 100º e o 107º dia de governo tem o potencial de mudar esse jogo. O recém-empossado presidente do ICMBio pediu exoneração do cargo após uma reunião no Rio Grande do Sul com ruralistas, na qual o ministro do Meio Ambiente decidiu instaurar um processo administrativo contra servidores do ICMBio porque eles não estavam presentes naquela reunião. E mais recentemente, a Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Meio Ambiente, que representa os servidores chefiados por Ricardo Salles, publicou uma carta acusando o ministro de destruir a gestão ambiental federal. A carta classificou a postura do ministro nessa reunião no Rio Grande do Sul como ardilosa, falaciosa e grosseira. Em apenas 107 dias, o líder do MMA perdeu a confiança dos liderados. E como que o governo reagiu? Com o uso da autoridade. Estão agora militarizando os órgãos ambientais federais. É um triste sinal de que o MMA está se transformando numa espécie de MEC verde, ou seja, teremos mais um palco para o exercício conflituoso do amadorismo ideológico.